A graça e a paz do Senhor, crianças! Sejam muito bem-vindos ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu sou a professora Renata e nós estamos estudando a revista Aprendendo, da Convicção Editora, cujo nosso tema central é Um Livro para Todos. E o tema desta semana é Josias encontra um tesouro. Mas antes de começar a nossa história, nós vamos para a leitura do texto. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 1. Vamos à leitura do texto? Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração. Amém, crianças? Vocês já encontraram algum tesouro? Algo que seja muito valioso? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começar a nossa história, nós vamos orar. Eu vou te convidar agora a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez neste canal, aprendendo um pouquinho mais da sua palavra. Obrigada por cada criança, por cada adulto que tem nos acompanhado neste canal. Continua conosco, fala aos nossos corações. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! A Bíblia fala de vários reis bons que fizeram coisas que agradavam ao coração de Deus, e reis muito maus que fizeram coisas que não agradavam a Deus. Havia um homem chamado Amon. Amon era um rei muito mau e perverso, crianças. Ele não fazia as coisas que agradavam ao coração de Deus. Amon adorava ídolos e colocou dentro do templo de Deus várias estátuas, vários ídolos para serem adorados. E as pessoas iam ao templo de Deus adorar aqueles ídolos. E a palavra de Deus diz que nós não devemos adorar ídolos. O único que deve ser adorado é Deus. Certo dia, Amon morreu e deixou um filho, Josias. Josias tinha apenas 8 anos quando ele se tornou rei, crianças. Ele era muito pequenininho, era apenas uma criança. Josias reinou durante 31 anos de sua vida. Aos 16 anos, Josias começou a buscar a Deus, a conhecer, a tentar aprender a palavra de Deus. Então, ele pediu que o seu sacerdote Ilquias fosse até o templo e fizesse uma obra, uma limpeza no templo. Então, Ilquias chegou lá e juntou algumas pessoas e começaram a limpar o templo de Deus. Tiraram todas aquelas estátuas e sabe o que eles encontraram lá, crianças? Um pergaminho. Eles encontraram a Bíblia, crianças, o livro da lei. Naquela época, a Bíblia não era como é a nossa Bíblia de hoje. Ela era como se fosse um pergaminho mesmo, aqueles rolinhos, sabe? E aí, o sacerdote fez com que aquele pergaminho chegasse até Josias. E aí, leram para ele o que estava escrito, que era a lei de Moisés. Josias ficou tão triste e envergonhado, crianças, que ele rasgou as suas vestes. Naquela época, quando as pessoas se sentiam envergonhadas e entristecidas diante de Deus, era comum eles rasgarem as vestes e colocar a cabeça no pó, o rosto no pó. Josias rasgou as suas vestes e começou a chorar quando ele ouviu o que estava escrito no livro da lei. Porque, crianças, ele entendeu que ele estava fazendo tudo errado e o povo também. Então, Josias mandou juntar todas as autoridades daquela época e mandou ler o que estava escrito no livro da lei para aquele povo e fez o povo entender que eles estavam errados, mas que eles precisavam fazer o certo. Josias, então,
ordenou que limpasse o templo e eles reconstruíram o templo de Deus. E ali eles começaram a adorar somente a Deus. Tiraram todas aquelas estátuas, todos aqueles ídolos e fizeram com que as pessoas entendessem que somente Deus, somente o nosso Deus poderia ser adorado. Como eu falei anteriormente, criança, Josias reinou durante 31 anos de sua vida. Josias fez com que aquele templo se tornasse conforme agradasse o coração de Deus. E ele eliminou todos aqueles ídolos, aquelas estátuas, e fez com que as pessoas entendessem que somente Deus poderia ser adorado naquele lugar. Deus, ele vê o nosso coração. Assim como Deus usou Josias naquela época, ele também pode usar você, mesmo sendo uma criança, porque conforme eu falei, ele olha para dentro do nosso coração. Talvez hoje você não se torne um rei, como Josias se tornou um rei, mas você pode se tornar um pastor, um líder, e que Deus, ele possa usar você, criança, na sua casa, na escola, na igreja, aonde você estiver, tão somente para fazer o que ele deseja, tão somente para fazer as obras de Deus através da sua vida. Amém, crianças? Talvez Josias, ele não seguiu o exemplo do pai, que era um rei muito perverso, mas ele teve outros exemplos de reis bons que fizeram coisas que agradavam ao coração de Deus. E que possamos ser assim, porque hoje nós temos pessoas ao nosso redor que fazem coisas erradas, coisas que não agradam o coração de Deus, mas que possamos entender que não devemos seguir esses exemplos, porque a palavra de Deus diz que nós devemos seguir somente os passos de Jesus e ser semelhante a Jesus. Amém, crianças? Eu vou te convidar agora a fechar os seus olhos, que nós vamos falar com Deus neste momento. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque aprendemos, Pai querido, um pouquinho, Pai querido, com a história de Josias, Pai querido. Aprendemos, Senhor, que mesmo tendo pessoas más, pessoas ruins, Senhor, que fazem coisas perversas, que não agradam ao coração do Senhor, nós não devemos seguir esses exemplos, porque o maior exemplo a ser seguido é Jesus. Obrigada, Senhor, por cada vida, por cada criança, adulto que tem nos acompanhado neste canal, Pai querido. Obrigada, Pai querido, porque Tu tens sido fiel a nós, Pai querido. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Continua nos guardando, nos abençoando, Senhor, e continua, Senhor, nos dando estratégias para aprender e praticar a Tua palavra, Pai querido. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! E se você está gostando da nossa história, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima lição. Tchau!